Aleluia.
soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Por dinheiro nenhum, por tesouro algum, eu trocaria. O que Deus me deu, me abençoou, minha família. Não é um bem qualquer, herança de Deus pra minha vida. Vou sorrir, cantar, eu vou declarar que alegria. Família, plano de Deus, arte dos sonhos teus, linda expressão das tuas mãos, pertence a ti, está no teu coração. Eu vou proteger, por ela lutar, vou entregar a Deus o meu bem maior nessa terra que é minha família. Vou orar a Deus, vou buscá-lo mais, obedecer. Ele disser, vou valorizar, pois não quero perder. Família, bênção de Deus, fruto do seu amor, caminho que o mundo esqueceu, de volta para o seu Criador. Família, plano de Deus, arte dos sonhos teus, linda expressão das tuas mãos, pertence a ti, está no teu coração.
Glória a Deus. Irmãos, boa noite a todos. Paz do Senhor. Mandar um beijão aí para Vânia Guida, para Lourdes Gonçalves, para Graça, para tia Bizinha, para minha prima Silvana, para o João Holanda, para o Ricardo Mansur, para o Rodrigo Mansur, para o Ricardo Lira, para o Douglas, que está lá em Londres. Um abração aí também para o pastor Géder. Beijo aí na Marcele, Marielle Carvalho, no Alexandre Brito, Daniel Barbosa, Helena Diniz, família toda aí. Minha mãe, que hoje está lá em Niterói, está assistindo de lá hoje. E a nossa querida irmã Graça também. Deus abençoe a vida de todos vocês. Que privilégio, né? O Bruno também, mandar um abração para o Bruno. Que privilégio a gente poder se juntar virtualmente para orar. Nós cremos tanto na oração que o fato da gente não estar juntos presencialmente não importa, não interfere, não diminui o poder de uma oração, o poder de uma comunidade que, ainda que seja virtual, se conecta a Deus pela fé e crê que Deus responde a oração. Então, convido você nesse momento para a gente orar. Não vamos parar de orar. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Quanto menos a gente ora, a gente vai esfriando e vai perdendo essa possibilidade, esse recurso poderoso e maravilhoso. Então, vamos orar. Eu te convido, aonde você estiver, você buscar ao Senhor através da oração. Pai, nós precisamos de força, precisamos que o Senhor traga conforto através do Espírito Santo para que nós consigamos suportar e ultrapassar esse tempo difícil. Que o Senhor possa manifestar o seu poder em nosso favor. Ó Pai, oramos por todos aqueles que infelizmente tiveram que sepultar parentes ou pessoas próximas, e isso nos fere de uma tal maneira, e cremos que somente o consolo do Espírito Santo é suficiente nesse tempo difícil. Nós oramos por aqueles que estão com enfermidade, lutando contra ela. Nós cremos que o Senhor cura, nós cremos no Teu poder para curar também. Ó Pai, as famílias que estão aí envolvidas, que possam ser fortalecidas também no Teu amor. Nós queremos orar em especial, Senhor Deus, por aqueles que estão com situações emocionais agravadas por causa dessa pandemia. Oramos pela Laura, com 12 anos com síndrome do pânico. Nós queremos a cura. Só vamos parar de clamar quando alcançarmos, Pai, a graça de termos a notícia de que está tudo bem lá. Nós estamos aqui, mas existem pessoas que estão com situações piores do que as nossas particulares, e nós queremos nos envolver, sentir um pouco a dor do outro, não para que isso pese sobre nós, mas para que a gente se envolva em oração e veja o Senhor manifestar o seu poder. Clamamos em favor de todos aqueles que estão atravessando um tempo difícil nas suas vidas financeiras. Ó Pai, que esse seja o momento do compartilhar, que esse momento seja de nós nos voltarmos para aquilo que mais importa. Ó Deus, que ainda que na nossa mesa não tenha a refeição que a gente estava acostumado a fazer, que não falte o amor, que não falte o banquete da alegria que o Teu Espírito Santo proporciona quando uma família se junta à mesa para fazer uma refeição. Que ao servirmos a refeição não falte o amor, que não falte a alegria, que não falte a presença do Espírito Santo. Que seja um tempo de reconciliação, de restauração, de aproximação nossa de Ti, que a gente se envolva mais com a nossa vida espiritual e que o Teu Espírito Santo nos proporcione a experiência de sermos melhorados dia após dia. Pai, que o Senhor nos toque, que o Senhor se faça presente no nosso meio nesse tempo,
que a tua palavra, ao ser pregada, possa chegar aos nossos corações e que assim o Senhor vá tratando a nossa alma para que nos aproximemos cada vez mais de Ti. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu tenho uma mensagem para você hoje que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, de 1 a 3. Queria dar um título para essa mensagem: A Inegociável Vinha de Nabote. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Eu vou estar lendo do primeiro versículo até o versículo 3, vou ler aqui na versão da Bíblia A Mensagem, a Bíblia que a gente bastante usa, né? Bom, diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, aconteceu que Nabote de Jezreel era dono de uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe pediu a Nabote: Dê-me sua vinha para que eu possa transformá-la em horta, já que fica ao lado do meu palácio. Darei em troca uma vinha muito melhor, ou, se preferir, pagarei em dinheiro. Mas Nabote respondeu a Acabe: O Eterno me livre de vender a terra que é herança da família. Pai, visita-nos através da Tua palavra, toca cada coração, abre o nosso entendimento, que nada nos distraia, que nada nos impeça de receber a porção que o Senhor tem para nós através desta palavra. Edifica-nos, Senhor, transforma-nos, direciona-nos, renova-nos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nabote tinha uma vinha, e essa vinha, ela era vizinha do palácio de Acabe. Acabe faz uma proposta por aquela vinha. E eu quero te mostrar algo que acontece na sua vida espiritual. Eu quero extrair dessa história, dessa passagem bíblica, algo que sirva para você, para mim, na nossa vida prática, objetivamente falando, que você possa ser edificado através disso. Veja bem, você tem uma vida, e essa vida, ela se avizinha de uma parte carnal e de algo que é tremendamente espiritual. Há um propósito em Deus para a vida de cada um de nós, assim como existe um mover da nossa carne que luta para se manifestar. Então eu quero que você compreenda que nessa história a vinha de Nabote é você e eu, e o palácio de Acabe é a ofensiva que existe dentro de mim e de você, que depõe contra nós. Para entender a terapia de Cristo, a gente precisa identificar que existe um conflito da nossa carne contra o espírito. Então, todas as passagens bíblicas que mostram um conflito, na verdade, elas estão nos ajudando a compreender esse conflito que existe dentro de nós. Então, existe um conflito dentro de nós, e quando a gente lê uma passagem como essa que nós lemos, a gente consegue extrair lições que vão nos ajudar a compreender como nós devemos nos comportar. Então, eu tenho algo em Deus, mas eu tenho algo que me atrapalha a experimentar esse algo de Deus. Eu preciso saber disso, porque quando eu sei, eu luto contra, eu me defendo, eu me protejo, eu fecho as brechas, não dando oportunidade para que eu perca essa batalha. A gente quer que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Mas se a gente não sabe contra o que está lutando, o que está em causa, a gente pode simplesmente
ficar desatento e se tornando assim vulnerável contra a força que nos distancia do Senhor. Bom, então existe essa luta e é importante tirar desse texto, extrair dele o seguinte: há uma luta por espaço. Há uma luta por espaço dentro de você. Quem é que tem ganhado essa luta dentro de você? O que é mais forte em você? A tua vontade ou a vontade do Espírito Santo? O que é que prevalece? A maneira como você pensa ou a maneira como Deus pensa a seu respeito? Quem é que tem o espaço do seu coração? Quem fala contra você ou quem edifica a sua vida através daquilo que fala? E aí a gente vai investigando, refletindo, para que a gente compreenda essa luta que existe dentro de nós e não permita que o terreno fique abandonado, mas ele possa ser protegido para que o propósito de Deus se cumpra e ganhe o espaço do nosso coração. Como é que a gente habita esse terreno interior? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, a maneira como a gente sente, a maneira como a gente manifesta nossas emoções, vão revelar como é que está ocupado o nosso coração. Então a terapia de Cristo nada mais é uma proposta de preenchimento desse terreno para que não haja lugar para outra coisa a não ser a vontade de Deus. Então, por exemplo, a gente se enche da palavra. Por quê? Porque aí a gente vai ocupando o terreno e nada ocupa esse lugar que já vai estar preenchido pela palavra. A gente busca ser cheio do Espírito Santo porque, cheios do Espírito Santo, nosso coração não dá lugar para ser preenchido por nada que não seja do Espírito Santo. Então, a gente não pode deixar passar, a gente não pode ficar desatento em relação a essa luta por espaço. Existe muito espaço mal ocupado dentro de nós porque nós cedemos esse espaço. Para vivermos a obra do Espírito em nós, a gente precisa renunciar a esse espaço e permitir, ao mesmo tempo, que ele seja ocupado pelo Espírito Santo. Se você renuncia ao espaço do teu próprio coração e deixa o Espírito Santo fazer uma obra, o teu terreno espiritual, que é essa casa espiritual, que é o seu coração, ele vai ser bem ocupado por quem vai cultivar coisas boas dentro de você. Por que a palavra fala do fruto do Espírito? Porque para que você compreenda que é algo que é semeado dentro de você. O que é que você tem permitido que semeie o teu coração? Se a semente que é semeada no teu coração vier do Espírito, você vai frutificar nesse Espírito. Agora, não há como fugir disso, é o que diz lá em Gálatas. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então o terreno do nosso coração, muitas vezes, ele não frutifica no Espírito, porque o que está sendo semeado não vem do Espírito. Muitas vezes a gente está com esse terreno lotado de sementes ruins, que não vão dar fruto bom, mas a gente quer colher coisas boas. Todos nós queremos colher coisas boas, mas a gente precisa ter atenção na maneira como o nosso terreno está sendo cultivado. Ira, desespero, inveja, murmuração, reclamação, julgamentos, intromissão, intolerância, desrespeito. Você acha que são sementes que vão dar alguma coisa boa? Então a gente vai se nutrindo da palavra como quem pega semente para semear a terra do coração. E o lavrador desse terreno é o próprio Senhor. Então ele tem a semente,
Ele semeia isso dentro de nós e Ele cuida para que essas sementes possam dar bons frutos. Vamos voltar para a passagem que a gente separou para meditar. Qual era a proposta de Acabe? Se você tomar Acabe como um símbolo da nossa própria carne, olha só qual era a proposta de Acabe. Ele queria trocar a vinha para fazer dela uma horta. É quando a gente migra das coisas de Deus para nós, dos valores eternos, e a gente migra para as coisas da terra. Tem muita gente trocando o que vem de Deus pelo que vem da terra. O problema é que vem uma pandemia e tudo que está na terra se torna frágil e vulnerável. Enquanto que aqueles que preservam em si os valores da eternidade, eles conseguem prosseguir sem danos, sem prejudicarem suas vidas, porque estão cheios, estão fortalecidos por uma vida espiritual semeada pelo Espírito Santo. Não há como a gente ter uma vida espiritual se o Espírito Santo não semear isso em nós. Então, Nabote, ele não aceitou proposta contra aquele terreno, a preservação daquela propriedade. Então veja, a gente precisa compreender que uma vinha é muito superior a uma horta. Porque a vinha fala do produto, não é? O vinho como um tipo do Espírito Santo mostra algo que produz do Espírito Santo. Então eu não posso trocar a obra do Espírito Santo por uma horta falando do campo dos nossos interesses. Eu não posso trocar isso. Nós não somos nada sem essa vinha que é a obra do Espírito Santo. E a terapia de Cristo ela vai funcionar como um meio da gente fazer o contrário. A gente troca a horta pela vinha, mas a gente jamais pode trocar a vinha pela horta. Quem tem a vinha tem o que lhe basta. Quem tem a horta não tem a vinha e fica faltando algo que somente o Espírito pode completar. Verdade que quando o nosso barco balança pelas adversidades da vida, a gente percebe o quanto isso tudo está frágil em nós. Muitas vezes a gente cede sem perceber, talvez sutilmente, a gente cede o terreno para coisas dessa terra e o resultado nunca é bom, é sempre arriscado. Porém, aquele que cultiva, se permite ser cultivado e tem uma vinha, esse não tem falta de nada, porque a palavra do Senhor diz que a graça dele nos basta. É isso que a palavra nos mostra acerca da graça de Jesus. É tudo o que nós precisamos. E aí é interessante que a proposta de troca ela é feita com um engano embutido. Acabe disse que ia dar um valor maior. Olha, ninguém faz isso por ninguém. A tentação, o pecado, a sedução das coisas dessa vida vem com uma proposta. Ninguém chega para uma pessoa, ninguém chega, por exemplo, para um jovem e diz assim, olha, isso aqui é uma droga, isso aqui você vai começar, você vai achar bom e depois isso vai ser terrível e você vai ter dificuldade de largar se conseguir. Ninguém faz essa proposta assim. A pessoa diz, cara, você precisa disso aqui. Porque se você fumar, se você cheirar, se você inalar, se você injetar, você vai sentir algo que você não... É sempre uma proposta enganosa. Porém, quando a gente identifica que precisa ser semeado pelo Espírito Santo, a gente não dá espaço para essas propostas. Se a gente não fortalece essa vinha, se a gente não vive a herança de Deus para nós, se a gente não sabe dar o valor a isso tudo, a nossa vida vai sendo enfraquecida, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a gente vai sendo assalariado com perdas
com fragilidade, com fraqueza, com tristeza, com angústia, quando a gente não se deixa semear e quando não entende o valor dessas sementes. Não é? Qual é o valor? Qual é o valor que a obra do Espírito tem na sua vida? Eu gosto de pensar que tem coisas que têm um valor sentimental para nós. Tem coisas que têm um valor sentimental. Quando uma pessoa faz uma proposta sobre algo que tenha um valor sentimental para a gente, qualquer valor é baixo. Não é suficiente porque há uma diferença entre uma coisa ter um valor de mercado e uma coisa ter um valor sentimental. Então, se a gente traz isso para a obra do Espírito, para a nossa espiritualidade, para a nossa vida com Deus, a gente precisa entender que tem coisas que não há possibilidade de serem negociadas. Quanto vale a paz dentro da sua casa? Qual é o valor das sementes que o Espírito Santo tem semeado dentro de você? Nabote, ele sabia bem o valor que aquela propriedade tinha para ele. E isso foi o suficiente para que ele não cedesse a uma negociação. Quem não sabe o valor que as coisas têm é capaz de trocar por preço de banana, não é? A gente é capaz de trocar quando a gente não sabe bem o preço, mas quando a gente sabe o preço que foi pago, nós sabemos que foi pago um alto preço na cruz do Calvário por nós, um preço que a gente jamais será capaz de pagar por ele. Então, sabendo que um preço pago foi caro, a gente não troca isso por outra coisa. Por exemplo, eu tenho um relógio, esse relógio que eu estou usando aqui, ele foi muito baratinho, ele foi comprado numa viagem que a minha filha fez, mas foi um presente dela para mim, eu não tiro ele do pulso. Ele é muito mais barato, talvez, até do que outros relógios que eu já tenha tido. Mas ele tem muito valor, né? E um dia eu mostrei esse relógio para um parente, e aí falei com ele, olha aqui esse relógio que a Alice trouxe para mim. Aí ele falou, o que esse relógio faz? Eu falei, nada. Mas tem um valor sentimental porque foi um presente. E eu quero que você saiba que a salvação em Jesus foi um presente. A graça de Jesus é um favor que a gente não merece. Jesus, ele deu a sua vida na cruz por nós para que a gente valorizasse e desfrutasse da obra redentora dele na nossa vida. Não tem nada que a gente possa trocar por aquilo que Jesus fez em nós. E eu quero que você traga isso para o campo das tuas emoções. Qual é o propósito dessa mensagem? Por que a gente está falando sobre isso hoje? Se você não souber o valor do que Deus está fazendo em você, se você não souber a importância daquilo que está sendo semeado no seu coração, você vai trocar na vida, você vai ceder e com isso vai perder a chance de ser feliz, vai perder a chance de viver o plano de Deus na sua vida. A única coisa que cobre, que preenche, que satisfaz, é quando a vontade de Deus é realizada. Nós precisamos compreender que a vontade de Deus não é uma expressão autoritária de um Deus que quer ser venerado e quer impor a sua vontade. Não é isso. É que uma horta é muito inferior a uma vinha. A obra de Deus, ela é muito mais especial e ela é a única que nos satisfaz completamente. Então eu preciso mostrar isso para as minhas emoções. Tem muita gente se envolvendo com a pessoa errada, tem muita gente que está tendo relacionamentos complicados, tem muita gente que está vivendo coisas que são angustiantes, sabe por quê? Porque está trocando aquilo que o Espírito faz por aquilo que Acabe, rei de Samaria, faz. Esse é que é o grande perigo. Analisa a tua vida, percebe aí o que é que está acontecendo com você. Está tendo alguma tristeza, motivo de reclamação, murmuração? Tem alguma coisa que está doendo em você? Comece a perceber que em algum momento você pode ter trocado. Talvez você esteja entregando teu coração para alguém quando somente Jesus vai poder cobrir, preencher o espaço.
Por carência, a gente toma decisões erradas na vida. Tem muita gente que no desespero troca, vende, negocia propriedades por preços que não valem o que foi pago por ela. Mas por quê? Porque são movidas pela pressa, pela afobação, pelo desespero. E Deus não tem prazer que você se afobe e tome decisões erradas. Para a gente não tomar decisões erradas na vida, a gente precisa saber o valor do plano de Deus para nós. Quando eu falo isso é familiar para você? Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Tem horas que a gente vive situações estranhas, não é? Mudanças repentinas fazem a gente pensar que está tudo perdido ou se perdendo. Mas você já procurou saber, investigar em Deus, se na verdade o que você está passando é Deus cumprindo um plano dentro de você? Às vezes a gente rejeita isso. E com isso perde a oportunidade de desfrutar da bênção dessa vinha. O que é que você quer na sua vida? Você quer viver como um barco à deriva? Você quer viver como quem está caminhando por um precipício? Ou você quer cumprir os planos de Deus? Eu só posso dizer algo para você. É estranho a princípio. Nem sempre a gente compreende o que está acontecendo, nem sempre a gente tem explicações, nem sempre a gente se sente esclarecido por aquilo que ainda falta na nossa vida, que a gente gostaria tanto de ter e não tem. Porém, nós não podemos negar que a semente, ela está sendo semeada e ela vai dar fruto. Está escondida na terra e ninguém está vendo o que está acontecendo. Talvez as pessoas olhem e pensem que a tua vida está parada. Mas existe alguma coisa acontecendo dentro, internamente, dentro da terra do teu coração, alguma coisa está sendo semeada e vai florescer, vai florescer. É preciso fé, é preciso paciência, é preciso alegria de preservar essa promessa como quem tem expectativa. É olhar para a sua vida e falar o seguinte: eu não estou vendo, ninguém pode ver, mas eu acredito que internamente alguma coisa está acontecendo e eu tenho expectativa pelo que vai acontecer. A gente tem expectativa em pessoas quando elas se aproximam de nós, porque a gente conta com elas pela relação que nós temos com elas. Eu sei que eu posso contar com muitas pessoas. Isso me dá expectativa de vida. Isso me dá esperança, entusiasmo para viver. Eu quero que você conte com Jesus. Eu quero que você conte com o Espírito Santo. E não negocie de maneira nenhuma aquilo que Deus faz por aquilo que o mundo ele quer fazer na nossa vida. Muita gente é movida a vícios e compulsões, comportamentos ruins, maus hábitos, porque não consegue valorizar e perceber a riqueza daquilo que o Espírito Santo semeia. Deus não quer que você pague com a própria vida por uma troca, por uma negociação mal feita, maldita. Mas Ele quer que você receba a graça e identifique a riqueza dessa graça na sua vida, no seu viver. Quando a gente entende essa passagem, a gente faz essa declaração: que o Eterno me livre de vender aquilo que foi herança da família. Faz aí esse inventário na tua vida. Com certeza você tem coisas que você não vende, não troca, porque foram herança, porque te trazem lembranças, porque te trazem marcas. Eu não quero viver uma vida em que eu tenha bens que tenham valor de mercado. Eu quero ter muita coisa que tenha valor sentimental. Eu tenho uma amizade com vocês que estão conectados comigo nessa noite. Eu tenho uma amizade. E essa amizade eu não vou negociar, sabe por quê? Porque ela não tem valor de mercado. Ela é marcada por experiências que são riquezas, é o verdadeiro patrimônio que eu tenho.
eu não tenho nada financeiramente. Eu não tenho nenhuma propriedade, não tenho nada que eu possa vender e adquirir um valor, mas eu considero que o meu ministério é uma riqueza muito grande, porque a quantidade de experiências que a gente soma no relacionamento com as pessoas, em poder pastoreá-las, pregar, aconselhar, estar perto, orar por elas, isso não tem preço, isso a gente não negocia. As outras coisas Deus vai fazendo, Deus vai acrescentando na nossa vida, não é? Quantas pessoas trocaram isso por outras coisas e no final não valeu a pena? Então a gente é animado nessa noite a não trocar aquilo que Deus faz por aquilo que a nossa carne insiste em querer fazer. É uma batalha, é uma luta, mas nós não estamos sós, nós estamos sendo tratados por Jesus. Pai, nos ajuda a perceber o valor da obra do Espírito em nós, que a gente possa cobrir todo o território do nosso coração com sementes da Tua Palavra, manifestações do Teu poder e graça, que o Teu plano se cumpra em nós e não haja espaço para ervas daninhas que destroem aquilo que o Senhor intentou construir. Nós confiamos na Tua Palavra quando ela diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Sabemos que o Senhor iniciou uma obra em nós, que ela persista, que ela continue. Queremos ser tratados por Jesus para que os planos de Jesus se cumpram, porque são eles que nos garantem uma satisfação inegociável. Não permita que a nossa vida seja fruto de más decisões, tomadas na pressa, tomadas sem visão, sem enxergarmos o que estamos fazendo, mas que possamos ser um povo equilibrado, moderado, cheio de amor, que manifeste o poder do Senhor, que o Senhor possa prevalecer, dando voz àquilo que tem que ser feito, que a Tua voz é que determine a direção da nossa vida. Te entregamos o nosso viver, o nosso caminho, o nosso pensar, o nosso coração, pedindo que o Senhor nos cubra, nos proteja e se manifeste poderosamente, porque essa casa, esse nosso coração pertence a Ti. Pai, essa é a nossa oração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão. Eu peço a você que visite lá o nosso site, www.terapiadecristo.com.br. Lá você vai encontrar vários textos e tem 2 livros que eu escrevi, e-books que você pode baixar no seu tablet, computador, até mesmo no celular. Peço sua ajuda aí para você se inscrever no nosso canal no YouTube. A partir do momento que a gente tiver mais inscritos, a gente vai poder fazer coisas por lá também. E a nossa página no Facebook, Terapia de Cristo. A gente está postando todas essas transmissões lá, para que você, ao entrar lá, tenha acesso a todas as transmissões, que vão estar com a referência bíblica que a gente usou e um título para uma mensagem. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Nós temos amanhã um assunto muito interessante que eu gostaria de contar com a sua conexão amanhã para a gente poder transmitir essa mensagem da parte do Senhor. Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.